Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje um assunto interessantíssimo com duas especialistas. Tiveram até recentemente aqui no Fronteiras falando sobre isso, mas muita gente achou curioso. Apesar de ser uma coisa milenar, mas muita gente achou interessante, muitas pessoas procuraram saber mais sobre isso, procuraram elas. E aí, atendendo a pedidos, novamente estão aqui as terapeutas Márcia Quenuzar e Dinorá Stefano, ambas para falar sobre o universo dos registros acásticos. Se você não sabe o que é isso, nós vamos explicar no programa. É uma coisa que já vem desde o hinduísmo, lá atrás, né? Dos hindus, é uma coisa muito antiga e eu acho super curioso isso aqui, é muito curioso mesmo. E muitas religiões falam sobre isso também, né? Mas nós vamos ver aqui de que maneira você pode fazer com que isso seja benéfico a você. Esse é o nosso intuito do programa de hoje. Fique aí com a gente. Vou dar só um recadinho do Alberto Santini Filho, nosso especialista em terapia ortomolecular, que ele utiliza uma técnica que é com reposições de oligoelementos via derme, que traz enormes benefícios. A ortomolecular é muito procurada fora do Brasil, principalmente Europa, Estados Unidos, né? E ele aqui é um especialista, tem a clínica em São Paulo e uma clínica em Santos. Então, se você quiser saber mais, acesse o seu site santineortomolecular.com.br e se quiser agendar um atendimento, é só ligar no 3232-1909 aí na sua telinha. E o endereço da clínica em Santos é Rua Júlio Conceição 209. E olha, ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia, pediu para me segurar ainda mais um pouquinho, o mesmo preço de antes da pandemia, 2019, e ainda faz 10 vezes no cartão, para ficar super baratinho, um precinho, para você poder realmente procurar essa terapia ortomolecular. Meninas, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no Fronteiras da Ciência, né? É uma honra recebê-las aqui. Vocês que estávamos conversando aqui em off, elas são viajadas, vão dar cursos, atendimentos, né, em outros países, né? Estamos até falando de Portugal aqui, que temos uma afinidade por Portugal, né? Mas são viajadas, vão para vários lugares levando esse conhecimento e temos o privilégio de tê-las aqui em Santos. Então, muito obrigado aí pela presença, viu? Obrigada a você. Nós agradecemos por poder estar aqui. Para quem não sabe o que é registro acástico, né? Eu sei que hoje está bem falado, mas tem muita gente que não sabe ainda. Eu deixo vocês à vontade, não vou me direcionar nem a uma nem a outra, como vocês acharem melhor. Sim. Bom, eu sou a Márcia Quenuzar. Dinorá. E a gente trabalha com a investigação e cura de registros acásticos. Então, o que vem ser os registros acásticos? Que nem você falou, que já isso está há muito tempo, né, na nossa história, na nossa cultura. O acástico quer dizer éter, um éter cósmico. E os registros acásticos são todas as nossas memórias, todas as nossas informações que a gente traz desde a nossa primeira criação. Então, vivência após vivência, a gente vem trazendo essas memórias. De vidas passadas. De vidas passadas. É um acúmulo de informações que a gente vai tendo ao longo de várias vivências. Né? E cada vez vai acumulando. É que a nossa linguagem aqui, a gente fala de vivência, mas a gente pode utilizar como vidas passadas. Desculpa interromper, é que assim, o pessoal do espiritismo fala assim, vida é uma só. Sim. Né? Vida é uma só. A gente Sim. tem vivências. Né? Exatamente. É que aí seria uma outra, não, mas a gente tem esse costume mesmo de chamar a vida. A gente tem esse costume, é verdade, eu sei. Então, aí você tem tantos positivos, né, que são os nossos dons, talentos, que te impulsionam, que faz você progredir e ir para frente, como a gente tem o negativo. É esse que a gente vai trabalhar na terapia. Então, a gente vai investigar qual é o registro negativo ali, qual que está causando o bloqueio, qual a informação negativa, porque a pessoa teve um evento, vamos supor, uma guerra, que isso a gente vê sempre. Numa outra vivência que Numa outra vivência. E a pessoa, de repente, ela não pode escutar barulho, já teve até ela fica com medo. Né? Assim, ela é um adulto, mas ela sabe que não tem nenhum perigo, mas ela fica com medo. E o que ele traz? Traz uma informação lá negativa, que aconteceu algo ruim, né, nessa guerra, e aquilo ficou no inconsciente dele. Traz para essa vida, né? Traz para essa vida. Né? São os starts, né? Isso, é o start e são os acúmulos, porque
você, quando vem para esta vivência, você não vem com tudo. Por quê? Porque a gente está na evolução. A gente costuma dizer que a SRA ajuda na evolução, né, na sua jornada. Por quê? Porque a gente vai curando esses registros negativos, essas informações negativas. E o registro positivo, ele vai aparecendo ali. Então, em vez de estar um registro negativo, uma informação negativa, o que vai ficar? Uma informação positiva. Vamos supor medo, o barulho, né, que a gente está falando, medo, desespero, sei lá, pavor. O que vai ficar? A gente dá um comando de cura, a gente muda, a gente está ali como observadoras e uma informação positiva vai ser de tranquilidade, de equilíbrio. Então, a pessoa, aquela informação, ela interioriza nela, porque está nela. Está nela. Tá? Está na pessoa, está nela. Às vezes a gente ouve muito assim, pessoas falarem, olha, aconteceu um fato pequeno, uma coisa corriqueira, e aquilo me desencadeou um problema enorme, que são os starts, que provavelmente está nesse registro acático, né? Até recentemente, fiquei sabendo no caso de uma menina, por exemplo, que ela teve a primeira menstruação e aquilo criou para ela uma depressão profunda, uma coisa simples, mas, né, que alguma coisa deve estar ligado a alguma vivência anterior, né? Com Sim, certeza. É uma sensação, algo, né, muito forte, que fez com que ativasse esse registro. Esse registro, Porque assim, a gente só pode, a gente usa o termo curar quando o registro está ativado. Se não está ativado, a pessoa pode até ter um registro negativo, mas ele está ali, não está incomodando a pessoa. A gente fala, quando você ativa ou quando você está passando por algo não tão bom na sua vida, isso quer dizer que é o momento de você fazer uma mudança na sua vida. Né? A gente sempre tem que olhar pelo outro ponto, como ser evolutivo que nós somos. Isso é muito legal, Márcia. Eu acho que isso é uma coisa assim incrível, porque eu estava até procurando, curioso, né, sobre registro acástico, e achei um site que explica de uma forma bem simples, né, que na verdade é um grande banco de dados, né, um grande banco de dados que registram todos os nossos acontecimentos, sejam bons ou ruins, e claro que as duas terapeutas que estão aqui, a Dinorá e a Márcia, elas estão envolvidas em relação àquilo que é ruim, para trazer o bom, né, para poder fazer a cura, né? Aí vem a pergunta, de novo, eu deixo vocês à vontade, tá bom? Não, porque às vezes uma é mais especialista em uma coisa do que a outra, né? Então, deixa vocês à vontade. Então, a minha pergunta é, onde fica esse banco de dados? É uma pergunta difícil essa, eu não sei se é. Mas aonde fica esse banco de dados que faz todo esse registro dos acontecimentos de nossas vivências anteriores, inclusive dessa? A gente fala no campo de energia ou no campo quântico, né? Aí a gente consegue acessar. Porque assim, a Terra, o planeta Terra, ele também tem esses registros, né? Porque assim, um está ligado ao outro, é o micro com o macro. Quando eu curo um registro em mim, eu curo um registro na pessoa. Então fica no campo quântico da pessoa, então a gente consegue acessar. Claro seria que o campo etéreo, podemos dizer isso? Pode dizer, numa outra linguagem. Numa outra linguagem seria o campo etéreo. Tá. Aí do campo quântico, aí tem o campo eletromagnético, que é o campo da energia da pessoa, e a gente consegue estabelecer essa ligação. E aí a gente vai investigando, por isso que é o nome, investigar, né? A Dinorá costuma falar que a gente fala aí? Somos a CSI quânticas. CSI dos registros acásticos. Quem é da nossa época sabe, né, que está falando. Quem é da nossa época sabe. Você sabe, né, sim, o que é, sim. então. Porque justamente como a Márcia falou, a gente investiga e cura, né? Porque existem duas nuances, né, importantes aí até para se colocar dos registros acásticos, né, Márcia? Que é a cura e a leitura. São coisas muito distintas, né, Má? Pode falar. Bom, então, são coisas muito distintas, porque assim, a leitura, as pessoas até nos procuram perguntando se a gente faz leitura de registro acástico. A gente não faz leitura de registro acástico. A gente o nosso foco terapêutico é investigar esse registro negativo, né, acástico negativo, entender o porquê, qual a informação negativa que ele está dando para a pessoa, da qual ela está obedecendo fielmente, sem saber,
e transmutar essa energia negativa e essa informação negativa numa informação positiva que a própria pessoa traz. Porque até perguntaram pra gente, né? O que vocês fazem? Vocês tiram a negativa, vocês colocam o quê? Não, a gente não coloca nada. Onde a gente pega para colocar, né? A gente não coloca nada, né? Então, assim, você traz todos os seus arquivos que dão a característica de quem você é. Eu trago, ela traz, ele traz, enfim. Então, quando a gente cura a sua informação negativa, automaticamente é transmutada e a sua própria informação positiva é posta no lugar. Então, ela vai começar a emitir informações onde você vai se comportar. Por isso que muda, por isso que cura. Dionara, eu estou sentindo o pessoal em casa fazendo a seguinte sentindo? pergunta. Estou sentindo o pessoal em casa, né? Tá querendo fazer a seguinte pergunta para vocês. De que maneira é feita, então, essa cura? Como ela é feita? Agora, imagina, eu estou curioso, deve estar todo mundo curioso. Quando vocês vieram da outra vez aqui, eu sei que muitas pessoas procuraram vocês, né? Sim. Para essa cura do registro acástico. Mas como é feita essa terapia? Então, essa terapia é feita em 4 sessões, porque é um tratamento. Tá. Não tem como a pessoa, vamos supor, ela chega com uma depressão. Aí, em uma sessão, quantas Não tem vivências como, ela teve? Não existe, né? Então, a gente faz um trabalho assim, a gente não toca na pessoa, é na maca. A gente investiga através da energia, né, sem tocar a pessoa. E depois, na última sessão, a gente ativa os registros positivos dela, uns registros especiais. É por uma imposição de mãos. Sim, uma imposição de mãos e a gente modela a energia. Então, a gente trabalha com a energia simplesmente, né? E a intenção, então, é o amor e a intenção de curar a pessoa. Né? São esses 2 requisitos. O espaço de vocês chama Círculo de Amor, Isso, né? Isso, Círculo de Amor. Círculo de Amor. Então, e no final de cada sessão, que a gente esqueceu de falar isso da outra vez, a gente passa um relatório para a pessoa. O que é isso? Ela ficou quietinha lá, fez o relaxamento dela e a gente vai passar tudo o que encontrou. Por exemplo, a sensação, encontramos no seu fígado, estou dando exemplo, uma sensação de raiva, a gente pode ter visto um cenário ou não. Se a gente sente que a gente pode falar para a pessoa, a gente fala o cenário. Se a gente sente que não fala, que a gente já viu que é melhor verificar não falar, né? Porque vamos supor uma pessoa vem com depressão e de repente é um cenário onde teve muito sangue, muita batalha, ela não vai ficar bem. Então a gente fala que aquela informação, o que aconteceu, aquela informação foi mudada, vamos supor, se foi de raiva e agora o que está vindo é o amor. Então, aquela informação que está no inconsciente dela é o amor. E a gente faz também uns procedimentos que a gente chama, que é cura da cadeia genética, reprogramação celular, porque vai dar energia para o físico. Né? Então, geralmente, a pessoa, às vezes, ela nem comenta com a gente, que ela tem algum problema, vamos supor, no fígado. E a gente vê que ela precisa daquela cura da cadeia genética que a gente daquele fala. órgão. Daquele órgão, e é feita a cura isso que eu ia daquele perguntar. órgão. Então, as pessoas que podem procurar essa cura com vocês, através dos registros acásticos, pode ser tanto a nível psicológico quanto a nível biológico, problema físico, uma doença, espiritual, energético, emocional. Porque tudo. Muitas vezes o problema psicológico que você tem reflete na parte orgânica, Sim, né? Com certeza. Né? Porque a gente trabalha, depois a gente vai falar depois um pouquinho, nas dicas lá no final, muito com as glândulas. Vocês vão dar dica? Sim. Vamos dar dicas. Legal. Vamos dar umas dicas aí, como é que fala? Então, no terceiro bloco. Os coringas. Os coringas. Legal. É só no final, é só no final. Legal. No finalzinho são umas dicas para a gente fazer. Sim. Porque a gente trabalha com muitas glândulas, né? Então a glândula pineal hoje, né, que é o que está em Nosso foco. grãozinho de arroz aqui. Isso, né, sim. que é o nosso portal. E a Dionara também vai contar alguns casos, também vai ter casos. Uns outros. Contar os causos. Causos né? é legal. Tá bom. Então, vamos deixar para mais tarde, daqui a pouco. Tá legal. E a glândula pineal, de acordo com o Dr. Sérgio Felipe, é o nosso, né, o portal, como você falou, é o nosso elo até. É o canal de comunicação. Comunicação, né? Sim. E aí a ele gente provou vê... isso cientificamente, né? Sim, mas é o canal de Demonstração comunicação. científica, né? E é bem bacana porque quando a gente está trabalhando, né, tá atuando ali,
você acaba tendo informações que aí você, no momento, né, nós como facilitadoras, a gente acha, isso aí não tem nada a ver. Quando a gente passa para a pessoa fica assim, como é que você sabia? Né? Teve uma pessoa que falou assim, eu estou há 4 anos Isso foi uma outra terapeuta que contou pra gente, né? Que a paciente dela estava 3 anos em psicólogo e ele não tinha descoberto o que ela tinha descoberto. Em 4 semanas. Em 4 semanas. Porque a gente vai na causa, então a gente vai ali, vai fundo. E para chegar nisso, a gente também faz uma limpeza energética. Então, tem muitas coisas, tem contratos energéticos, porque assim, para a gente chegar no registro, se a gente não tiver um campo limpo de energia, a gente não consegue chegar no registro. Vocês têm que estar preparadas também. Preparadas. Sim. Existe um preparo de vocês antes da terapia? Tem. Sim, porque você tem que estar na neutralidade. Porque se você só trabalha com a intenção e a cura, você não pode ter obstáculos que atrapalham o seu foco ali. Entendi. Bom, então, quem pode procurar vocês? Qualquer tipo de problema, então? Qualquer tipo de problema. Ou tem pessoas, às vezes, que procuram por autoconhecimento também, né? Eu quero me conhecer, eu quero saber, de repente, eu sinto que um lado meu aqui não está legal, eu sinto que com esse lado meu eu sou muito exigente, quer comigo e para com os outros, isso não me faz bem, né? Então, um exemplo, né? Então, isso as pessoas também procuram. Teve até uma pessoa que nos procurou porque ela precisava tomar uma decisão muito séria na vida dela, que seria um divisor de águas. E ela estava muito em dúvidas. Aquilo que muda a vida, né? Exato, exato. E ela teve uma mudança assim radical. E aí ela foi passar com a gente justamente para saber... Tomar uma decisão. E ela tomou a decisão e ela está muito bem. Ah, que bom. Muito então bom. Eu vou procurar vocês por isso, que eu sou uma pessoa... Eu sou de Libra. Ah, Quem é de Libra sabe que é uma pessoa indeciso. extremamente indecisa, né? Extremamente. Coloca a camisa branca ou azul? A branca ou azul. Que nem a pessoa pergunta, você é indeciso? Eu falo, não sei, eu tenho dúvida sobre isso. Acho que uma coisa que a gente podia falar, né, a gente não vai entrar num aspecto assim mais profundo, mas a gente consegue reconhecer as células cancerígenas. Legal. Ah, nós vamos falar sobre isso então. Peraí, no próximo bloco e também os caos no próximo bloco. Sim. Deixa eu só dar um recadinho rápido do Marca Pessoal Sentidos, que é um trabalho, uma imersão maravilhosa do professor Ari Brito, né? A professora Ari Brito, do programa Pessoas de Valor, né? Se você ainda não participou, participe. Olha, é agora, na próxima semana, tá? Nos dias 26, 27 e 28 de maio, num lugar paradisíaco. É um experimento incrível, é uma imersão que trabalha os nossos sentidos e os elementos da natureza. Quem vai volta maravilhado. É a sua oportunidade, um momento de você mergulhar dentro de você. Se está interessado, é só mandar mensagem no WhatsApp 3379-7376. 3379-7376 aí na sua telinha. A gente volta já, é rapidinho. Minhas convidadas de hoje, Márcia Quenuzar e a Dinora Stefano, falando sobre cura dos registros acásticos. É o universo dos registros acásticos, é uma coisa muito legal. E eu só quero chamar o seguinte, ó, o João Bosco, grande cantor, compositor João Bosco, tem uma mensagem para você, amigo telespectador. Vamos ouvir. Olha aí, rapaziada de Santos, sou eu, João Bosco. Só para lembrar a vocês que eu vou estar aí no dia 1º de junho, no Teatro Municipal aí de Santos, com um show de 50 anos de estrada, João Bosco, solo. Aguardo vocês. Olha, vocês viram aí no vídeo, após 7 anos, João Bosco, um dos mestres da MPB, está de volta a Santos. Carlos Valente está trazendo para cá. Um show em comemoração aos 50 anos de carreira, apresentando em sua coleção sucessos incríveis como Papel Machê, O Bêbado e o Equilibrista, Corsário e muitos outros hits. Vai ser no dia 1 de junho, no Teatro Municipal. Interessou? Pela internet você compra, é fácil. É só acessar ingressodigital.com, tudo junto, ingressodigital.com e você adquire o seu convite para a festa, para o evento do show do João Bosco.
patrocínio Fronteiras, patrocínio não, colaborador aqui do Fronteiras da Ciência. Vamos seguir então, eu queria que, antes de contar os casos, eu acho que a Márcia tocou num ponto muito importante, né? E eu queria te questionar um pouco mais sobre, você falou das possibilidades de você perceber células cancerígenas. Isso acontece em consulta? É possível? Mesmo que a pessoa ainda não tenha sido diagnosticada? Acontece porque, assim, hoje em dia isso está ficando, infelizmente, né, uma situação muito constante, né? E quando a pessoa... Isso já é um protocolo nosso, tá? Todos os pacientes que chegam, a gente investiga se existe. Porque dentro do nosso entendimento, essa célula, ela é uma célula oportunista. Então, ela se apossa da pessoa quando ela tem um meio, quando a pessoa, na medicina, eles falam do meio ácido, né? E na nossa linguagem, a gente fala de um meio energético muito propício para que essa célula se desenvolva. Então, como a gente trabalha a energia, então, no nosso entendimento, o que acontece? Tudo é energia. E depois da energia, ela se conecta com o físico, né? Então, vem a energia primeiro, depois o físico. Então, essa célula cancerígena, ela se aloja na energia desse paciente e ela vai se nutrindo da própria toxicidade energética que esse paciente emite. E aí, quando a gente encontra essa célula, ela tem várias características, né, de padrões de comportamento. Então, de uma forma X, ela está na neutralidade. Dá essa sensibilidade na mão de vocês? Sim. Porque, assim, a sensibilidade é uma percepção que cada um traz a sua, né? Então, tem terapeuta, por exemplo, que visualiza, tem terapeuta que sente, tem terapeuta que consegue, que ouve, ou que consegue ali conversar com os neurotransmissores e receptores. Então, é muito particular de cada um, mas a gente sabe que ela está ali. Então, assim, tem um momento que ela está neutra, tem um momento que ela está prestes a se expandir e tem um momento que ela já se expandiu. Vocês já pegaram casos de pessoas que vocês detectaram célula cancerígena e a pessoa ainda não sabia? Sim, então, a gente toma muito cuidado. Porque como que você vai falar isso para a pessoa? A gente não fala. Porque o que acontece? Se a pessoa já traz Você não fala, mas manda procurar um oncologista, é isso? Não fala, porque, já vai assim, procurar um oncologista. Como eu disse, tem a questão da energia. Essa pessoa, essa célula cancerígena, ela pode ficar instalada na energia da pessoa por anos. Sem desenvolver. Sem desenvolver. Por quê? Porque tudo depende da qualidade energética dessa pessoa. Então, a gente tem as frequências vibracionais. Pode ser que ela bloqueia isso e não entra no aspecto físico. Sim, se ela manter essa frequência vibracional mais elevada, né, dentro dos registros positivos, ela vai manter essa célula neutralizada, né? Que não vai desenvolver. Perfeito. Agora, se ela, de repente, abaixar muito, acontece algum evento onde ela se sinta muito fragilizada, vulnerável, ou até mesmo machucada, né, emocionalmente falando. Mágoa, essas coisas, né? Qualquer sentimento ruim, aí pode entrar no aspecto físico. Então, são duas situações. Entendi. A gente acaba não falando para o paciente, porque se ele chega sem a menor noção de que ele tem essa célula, que ele pode vir a ter essa célula alojada, a gente simplesmente faz todo o processo de transmutação, que é a cura. Toda célula cancerígena, ela tem ramificações em locais onde os registros negativos estão instalados. É ali que vai dar o câncer, que vai se instalar o câncer. Então, o que a gente faz? A gente cura aquele registro negativo, trata aquela célula, né? E ali ela vai ficar bem. Ah, pode voltar? Pode voltar. Mas uma vez que a pessoa já tem um entendimento que ela tem que ter uma frequência energética um pouco mais elevada, que ela ouve, porque a gente também passa algumas orientações, alguns exercícios, né, para que sejam feitos. Então, essa pessoa, ela mantendo a vibração energética dela, assim, raramente, a gente costuma dizer... Fala do caso. A gente costuma dizer que se a pessoa ela vai voltar a ter, se ela virar a semente da jaca, não enfiar o pé na jaca, mas se ela virar a semente da jaca, né? Então, agora, tem as pessoas que chegam com a doença instalada já e nos procuram justamente para ser uma forma de um tratamento paralelo ao tratamento convencional alopático. Isso, paralelo, né? Ou seja, complementar, né? Sim, jamais largar o seu médico, o seu jamais. oncologista. Não, e a gente também, jamais, nunca, absolutamente nunca, a gente vai falar para um paciente, olha,
você para porque você está bem. Nunca. Tanto que uma paciente nossa, oncológica, ela foi a um médico e ele queria fazer a retirada de uma mama e ela ficou indecisa. Ela disse, olha, gente, eu estou me sentindo bem, eu não sei, o que vocês acham? A gente não acha, não. A gente não acha, né? A gente te ajuda no seu poder de decisão, na sua escolha, mas a decisão final é sua. É sua e do médico. No fim, ela acabou procurando outros especialistas e ela acabou não retirando a mama, né? E já aconteceu também. Mas foi um outro médico que orientou. Outro médico, sim, ela foi mais em 2. Aí esses dois orientaram a não retirar, que não precisava. Então, e ela está muito bem até hoje, né? Seguindo a vida dela feliz e está tudo certo. E teve também um outro caso de um paciente nosso que ele chegou e falou assim, meninas, eu estou com câncer. E a gente, poxa, né? Tá bom, vamos tratar? Vamos tratar. Onde que está o seu câncer? Na garganta. Tá bom. Aí a gente foi, investigou, né? Fizemos toda a investigação e, como eu disse, a célula, ela se ramifica em registros acásticos negativos, que a qualquer momento ele ativou, o berço, é um meio propício para que ela se desenvolva. E aí nós encontramos em vários locais, no pulmão, tinha no baço, tinha acho que na cabeça, acho que tinha no intestino, tinha nos gânglios inguinais, aí na próstata, e aí tudo bem. Aí quando O que você sente? Um tremor, um formigamento na mão? O que vocês sentem? Então, é assim, é o que eu falei, é muito particular de cada um. Por exemplo, tem terapeuta... Você, então? Eu sinto uma rigidez, uma resistência. E, ao mesmo tempo, só que a gente já trabalha com isso há tantos anos, né? Então, às vezes, você olha e você já sabe que tem, que é uma questão de percepção. Acho que a gente já está tão ligada nisso que a gente acaba entrando nessa situação perceptiva. Mas, por exemplo, olha, eu tenho a resistência. Eu sinto a resistência. Tem terapeuta que sente calor. Tem terapeuta que sente um formigamento. Tá. Então, assim, não importa. O que importa é você confiar na tua sensação e tratar, né? Então, é assim que funciona. Assim. E esse cara esse homem, vocês pegaram vários pontos. Sim, então, aí a gente terminou de fazer a sessão dele, e aí nós falamos, olha, nós encontramos vários registros acásticos, não só na sua garganta, mas nós encontramos pontos de células que a gente chama de soldados, né? Que seriam as possíveis metástases. Aí a gente falou, nós encontramos aqui, 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 aqui. Aí ele ficou olhando para a nossa cara e falou assim, olha, eu não ia falar nada para vocês não, mas eu fiz o PET scan e deu exatamente isso. E ele levou o exame para a gente ver. Então foi muito interessante porque a gente realmente encontrou todos os pontos que ele estava ali vulnerável à doença. E aí nós fizemos o tratamento, ele também fez continuou. O que é possível fazer. Sim, aí ele também continuou fazendo o tratamento dele e vida que segue, né? E, então, essa questão do câncer ela é muito interessante porque assim, as pessoas precisam saber que existe, sim, um tratamento efetivo que pode ajudar paralelamente ao seu tratamento médico, né? Alopático. Claro. Sim. Né, que a gente nunca fala, não vai mais no médico. Até, só rapidinho aqui, falar que quando a pessoa está na químio, ela reduz o tratamento, a toxicidade. Então, a pessoa, eu não estou me sentindo mal, eu não estou. Então, a pessoa, ela vem também para ajudar nisso. Porque diminui consideravelmente os efeitos colaterais. Também ajuda sim, a diminuir os efeitos. Muito. Tirando essa parte mais triste da vida da gente. Parte boa, porque ajuda. Eu digo sim, não, mas... Sim, eu entendi o que você quis dizer. Ninguém quer ter, né? Mas, assim, outros casos diferentes agora. Então... Vamos pegar aqui, vou citar aqui alguns casos de patologias mesmo. Tá. Né? Então, assim, tem uma moça que ela acabou engravidando. Ela estava no 8º mês, né? Gestacional. Acho que sim. Gestão, você está falando? Tá. Gestante. Ela estava no 8º mês de gestação. E eles fizeram o exame no bebê e descobriram que ele estava com uma doença renal crônica. Ou seja, congênita. E a perspectiva desses casos, toda doença renal crônica, ela tem uma perspectiva extremamente negativa. E aí a moça ficou muito nervosa, porque o primeiro filho, aquela coisa toda, né? E aí a comadre dela, que foi a madrinha, já era a madrinha do bebê,
entrou em contato conosco, que era a nossa paciente. Olha, vocês conseguem atender? Sim, a gente atende e tal. E começamos a fazer o tratamento no bebê. Ele já dentro, ainda dentro da barriga da mãe. barriga da mãe. E aí, quando esse bebê foi nascer, os médicos falaram para a mãe e para o pai, olha, vocês se preparem, porque talvez ele tenha só minutos de vida e tal, Puxa, e não sei, assim, bem... E a gente fazendo um trabalho, não, olha, a gente está fazendo e tudo mais, e assim, foi muito bacana, porque os pais deram, né, um crédito de confiança muito grande. Eles escolheram confiar e acreditar no tratamento. O menino hoje está com 4 anos. Ah, já faz 4 anos isso então. Puxa, 4 que legal, anos. que bacana. A gente continua acompanhando ele, porque é óbvio, né? Ele tem lá os seus altos e baixos, mas assim, a perspectiva de vida dele está extremamente positiva, né? Daqui a pouco ele começa a tomar o hormônio do crescimento e aí a coisa vai se equilibrando por si só. Que legal isso. Uma outra situação também de uma patologia é uma paciente com uma queixa de tumor desmoide. Esse tumor, ele é benigno, tá? Mas o que acontece? Ele nasce nas cavidades. Então, essa paciente, por exemplo, ela começou a adquirir esse tumor na cavidade abdominal. Ele é benigno, porém ele vai crescendo e ele vai invadindo órgãos, vai empurrando, ele vai entrando mesmo, ele vai tomando conta, como se fosse um alien, assim, sabe? E aí dói demais e chega um momento que não pode haver uma retirada cirúrgica. Por quê? Porque ele fica colado no músculo, então ele cola em ligamentos, cola em tendões, em terminações nervosas. Então não tem como tirar. E ela entrou em contato conosco, ela falou, olha, eu tenho esse tumor, eu faço parte de um grupo aí que tem um médico em São Paulo que está fazendo... porque é uma doença muito recente, né? Então eles estão investigando para saber o que causa isso, já que é benigno, mas o que causa. Ela falou, olha, esteticamente não me incomoda. Ela falou, mas eu sinto muita dor. Tudo bem, vamos investigar. Porque se você chega com qualquer queixa pra gente, você vai falar assim pra gente, e aí meninas, vai dar certo? A gente fala, olha, nós vamos investigar. Você não pode pontuar que sim ou não, né? E aí a gente foi fazendo tratamento. Quando nós terminamos o tratamento, ela relatou o seguinte, ela falou, olha, a dor eu não sinto mais. Para mim, já está ótimo. Se esse tumor não regredir, está tudo certo, porque a dor é que me incomodava. E ela meio que já tinha aceitado a situação de ficar com uma bolota na barriga e tal. 6 meses depois, ela mandou um outro relato para a gente falando que o tumor tinha sumido por completo. Nossa, desaparecido? Desapareceu. E ela tinha feito o mesmo protocolo que os outros pacientes desse grupo. E que o médico falou, como assim? Você melhorou e os outros não? Né? Então, assim, não estou dizendo que a nossa terapia é a salvadora das almas, mas ajuda consideravelmente. Legal. Consideravelmente. E para dependência química, já tiveram casos? Sim, já tivemos. Já tivemos casos. Tivemos um caso de dependente alcoólico e dependente químico de drogas mesmo, né? Então, esse de drogas, ele também teve uma melhora significativa. Mas, assim, depois a gente acabou perdendo contato, porque, assim, a gente atende à distância também. Porque como é uma terapia baseada na física quântica e a gente trabalha na energia, então a gente também acessa a energia de quem estiver do outro lado do mundo, por exemplo. Então, teve uma solução boa, benéfica. Esse dependente químico que bebia demais, esse homem, ele parou total. Legal. Mas também fazendo outras coisas, né? Porque desperta, quando você mexe com os registros acásticos, você, na verdade, você tem a possibilidade de colaborar em vários sentidos da vida, né? Sim. Em vários sentidos, isso é muito bacana. No próximo bloco, eu vou pedir aí até para o telespectador que estiver interessado em conhecer as minhas convidadas de hoje, Márcia Kenuzari e a Dinora Stefano, do Círculo de Amor, nesse trabalho lindo que elas fazem do ICRA, que é a Investigação e Cura dos Registros Acásticos. Eu vou dar o contato das duas, então já vai pegando a canetinha aí, né? Porque às vezes, né, a pessoa não consegue anotar só falando, então vai aparecer por escrito. Então já vai pegando a canetinha aí, tá bom? Vou chamar agora a Agenda do Fronteiras da Ciência. Então, entrando aí na sua telinha, a Agenda do Fronteiras da Ciência, eu vou começar com a farmácia Homeofórmula.
A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições, como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é simplesmente fundamental. Por isso que nós da Homeofórmula preparamos um produto muito especial para você. Então vamos lá. A farmácia fica na Rua Bahia 194, no Gonzaga. E o Empório é pertinho também, eles têm um Empório que faz pães, faz um monte de coisa, né? O Empório fica na Rua Tolentino Filgueiras 147, na esquina com a Rua Bahia. Um é pertinho do outro. E a gente encerra a nossa agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos. A família é um presente divino. A Seichonoye Regional de Santos convida você a participar da Conferência da Família. Vem aí o palestrante da sede internacional, que é o Heitor Miyazaki. Você não pode perder a Conferência da Família. Será um momento de muito aprendizado e comunhão em família. Olha, vai ser no dia 28 de maio, domingo, anote aí, 28 de maio, domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui mesmo em Santos. O local é na Regional de Santos, que fica na Rua Leonardo Reutemann, 17. Informações ou em qualquer Seichonoye ou simplesmente no telefone 3232-6687. Vai ser espetacular e a gente volta já com a minha dupla aqui de convidadas, é rapidinho. O universo dos registros acásticos é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência. Esse bloco é o oferecimento da loja Mago Merlin, que tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra velas de todos os tipos e tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor qualidade que tem e muito mais. É só chegar lá, falar para o André ou para uma das meninas que você viu no Fronteiras da Ciência e o atendimento será VIP. Quer o endereço? É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, ou seja, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Vai no Gonzaga? Dá um pulinho lá. Rua Pereira Barreto, número 12. Eu vou pedir também para o nosso editor colocar o contato de vocês logo de cara e no finalzinho, de novo. Se você não pegou a canetinha agora, né? Não consegui pegar a canetinha. Eu vou dar o contato agora para quem pegou e depois eu repito, tá bom? Então vamos lá, o contato, tanto da Márcia quanto da Dinorá. O espaço dela chama Espaço Círculo de Amor. Qualquer agendamento, qualquer informação, mensagem no WhatsApp. Tome nota, 13, porque é de Santos, 98801-1658. Vou repetir, 98801-1658. E o endereço, Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, no Marapé, em Santos. E tem o Instagram, se você quiser procurar, é só escrever no Instagram IC... De investigação e cura, né? IC Registros Acásticos, tá bom? Coloca lá isso aí que você vai encontrar ambas no Instagram ou no site icregistroacástico.com. Vamos mostrar algumas imagens, elas vão querer dar umas dicas agora aí para ir de casa, né? Vamos mostrar algumas mandalas, né? Sim. Aí, então, vou pedir para você ficar de olho aí nas mandalas que a gente vai mostrar, porque aí vem as dicas para você de casa, tá bom? Então, deixa eu chamar aqui no meu tablet rapidinho. Então, senhor editor, coloque aí na telinha a tela número 1, a imagem número 1, que são essas daqui. Primeiro, temos aí 4 mandalas nessa imagem. Uhum. Então, a mandala amarela, a gente trabalha, existem as mandalas e as mandalas etéricas, né? Tá. A mandala, ela é o todo.
né? Então, ela representa a linguagem universal. Ela tem uma vibração, ela tem um número, né? A gente vai falar o número pi, né? Você pode ter 1 metro a mandala, ou 1 centímetro, ela vai ter o mesmo número pi, e ela faz parte da geometria sagrada. Então, é o primeiro forma da geometria sagrada é o círculo, ou seja, a mandala. E a gente usa essas mandalas na nossa terapia. A mandala amarela, ela é indicada quando a pessoa, a gente está falando do câncer, quando a pessoa tem câncer, naquela região que está o câncer. Então, de repente, a pessoa pode pegar, tirar uma foto, se ela não imaginar, e colocar naquela região. Não que a gente vai falar, vai proceder uma cura, mas isso vai ajudar, né? Vai ter uma ajuda. Essa mandala rosa ali, ela é para doença... A da direita? Da direita em cima, tá. Direita em cima, tá. É para dores, né? Para dores crônicas. Aí você tem uma dor crônica no joelho, aí você põe. Mas assim, não precisa ser exatamente como está aí, tá? Essa mandala, mas sim a cor dela. A pessoa pode achar na internet uma que tem essa cor, de repente isso? A pessoa quer, Tá. Vamos supor, eu vou dar uma coisa, ela pega um círculo, pinta o círculo e põe ali, pronto. Então é pela cor, então. É, pela cor e pela intenção. Tudo tá. tem intenção. Porque assim, isso foi passado pra gente, isso a gente usa na nossa terapia. Tá? Então isso é matéria de curso que a gente ensina os terapeutas. Essa outra mandala verde, ela serve assim, para as glândulas. Ou seja, a hipófise, aí a pessoa tem que saber um pouquinho, né? Na caso de alergia, para tireoide, para o hipotálamo, para suprarrenais, por exemplo, a pessoa está com ansiedade, né, que hoje a maioria. Sim. Então, uma mandala verde ali vai ajudar no timo, no sistema imunológico, nas doenças autoimunes. Então, você põe aquela mandala no timo. Porque, assim, a partir que a gente vai praticando, a percepção e fica mais fácil, né, de você até intuir uma mandala sem papel, sem nada, e colocar, né? Mas cada um tem o seu tempo. E a outra é... A rosa escura. É para pink. Pink. para a glândula pineal. Então, para aquelas pessoas que têm um pensamento muito acelerado, então essa é indicada para isso, uma preocupação excessiva ou não dorme muito. Então, essa seria... Legal. Aí nós vamos para a foto número 2, entrando a foto número 2. A 2. Então, eu vou falar. Então, primeiro eu vou falar da que está de lá, que é a rubi. Que a rubi é para depressão profunda. Então, a gente... A da esquerda. Isso. Da esquerda, para depressão profunda. Então, a gente intui o quê? Coloca tanto no coração e aqui, tá? Aí seria 2 lugares para colocar essa mandala. Tá, okay. E a outra... A pessoa está vendo a imagem, provavelmente, então você está falando no coração e na cabeça. No coração e na cabeça. E a outra, que a gente chama do grande sol central... A da direita. Isso. Que ela é uma mandala... Ela seria assim do formato que a gente vê, né, visualiza, grosso, como se fosse aquele calendário maio, cheio de coisas escritas ou criptografadas. E no centro passa uma chama, que a gente chama a chama do grande sol central. O grande sol central é o útero da criação, vamos dizer assim, tá? Para a gente ter mais uma noção, né, do que seria. Então, essa chama que passa por aí nessa mandala, ela é um coringa para tudo. Vamos supor que você saiu e você veio se sentindo mal, abrindo a boca, e a gente usa, né, a visualização dessa mandala, ou mesmo a chama dela. É uma chama do grande sol central. Perfeito. Vamos para a foto número 3. Agora é um grupo aqui. A foto 3 é um grupo. Esse é o grupo que a gente fez de vivência lá em Itanhaém. Foi em começo de março, onde a gente fez uma vivência de um registro acástico positivo, ou seja, ativando o registro acástico. Um grupo grande, hein? Sim. Foi bem bacana, foi no meio da natureza, né? Então foi assim, bem bacana. A foto 4 mostra isso, estão no meio da natureza, das árvores, né? Isso. A foto 4, a gente fez várias dinâmicas. Estou vendo, foto 4, foto 5 também. Sim. Né? Aí temos a foto 6.
Isso, aí Ah, o lugar é bonito, hein? é bonito. É bonito. É bonito, é uma chácara? É o Sítio Avalon, sim. Sítio Avalon. É só para esses eventos É só para holísticos. isso, Só Sítio para Avalon. isso. Que legal, bacana o lugar. A foto É da 7 são Regina. vocês duas. Somos Isso. nós. Somos nós aqui no Gran Bazar, né, que teve. É. E a gente fez uma vivência com pessoas, né? Acho que da próxima foto. Foto né? 8. Isso. Foto foi. 8, então. Foi com um grupo lá de pessoas, com o público, ativando o registro positivo, né? Foi assim uma coisa mais Puxa, é rápida. bastante gente, hein, gente? Sim. É, bastante. Sim. Grupo É. grande. Você sempre movimentam grupos grandes assim? Sim. É? Tanto é que agora, né, a gente vai estar... Pode voltar a imagem pra gente, né? É. A gente vai estar em São Paulo, dia 3 de junho, workshop Qual a Sua Estrela de Origem? Peraí, vamos devagar. Vamos lá. Como que é? No workshop aonde? Em São Paulo, no espaço EIWA, lá na Lapa, dia 3 de junho. O nome do workshop é Qual a Sua Estrela de Origem? Por quê? Porque através do registro acástico a gente consegue saber qual o nosso planeta de origem. E sabendo o seu planeta de origem, você vai saber qual o dom, qual o talento que você traz, né, nessas vivências. Qual foi a sua primeira casa aqui no planeta Terra, ou a gente pode civilização, né? Então isso vai te ajudar a quê? A construir a sua história. Né? E vocês têm outro lugar que vocês vão também, não é? Além desse? Sim, a gente vai estar dia 8? Dia 8 de junho. Em Vitória, no Espírito Santo, fazendo uma vivência do registro acástico positivo. Mas as pessoas de lá? De lá. De lá. É. Tá. É, no espaço Legal. Casa do Reiki. Bacana. Vocês são muito chamadas para levar esse conhecimento para lugares, né? Inclusive... Vocês viajam bastante? Sim. Sim. Inclusive essa vivência partiu de um convite de um empresário para nós ativarmos esses registros positivos nos funcionários, nos colaboradores A dele. gente também vai fazer na empresa. Vocês, além da terapia, vocês dão curso também, não? Curso. Sim. De registros acásticos? Exatamente. Aqui em Santos, vocês estão dando curso também? A gente dá em Santos, a gente dá onde chamarem, fizerem um grupo presencial ou online. Né? Porque online acabou na pandemia acontecendo e a gente também oferece ele online, que dá certo. A gente fez, né, experimentou, a gente estava meio receosa, online, né? Mas a gente faz. Mas a gente faz presencial. A pessoa entra em contato conosco, fecha um grupo e a gente vai até lá. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta também de consultório agora. Vocês já pegaram uma situação em que vocês ficaram assustadas com o paciente na hora de fazer a imposição? Sim. Que assusta, olha, não esperava isso, Sim. está muito pior do que eu imaginava? Sim. É. É uma menor quantidade, tá? Mas nós já pegamos, assim, porque... Lembra no comecinho que a Márcia comentou que a gente, quando faz a limpeza energética, a gente retira links, que a gente chama links, né? Vamos falar assim. Então, assim, são muitos votos, são muitos tratos, são muitos contatos de pobreza, de castidade, de... enfim... Autopunição. Autopunição, né? Então, assim, são muitos votos. E aí, o que acontece? Como a Márcia falou no primeiro bloco, vai se agregando, eles vão se juntando. Então, a gente vai trazendo tudo isso. E, infelizmente, existem alguns caminhos que a pessoa, ouvindo aquelas informações que são negativas, que fazem com que ela chegue em algum lugar que ainda aumenta mais a quantidade, né? E já aconteceu algumas vezes do paciente deitar e uma olhar para a cara da outra e falar, meu Deus, né? Vocês Mas atuam a gente dá juntos conta. no mesmo paciente? Vocês atuam juntas no Sim. mesmo paciente? Sim. São as duas sempre no mesmo paciente? Só quando tem alguma coisa para fazer que não pode, mas somos Normalmente as são duas. as duas. É importante até ressaltar que, porque- assim, se eu não estou ou ela não está, o tratamento vai ser o mesmo. Né? Porque assim, a gente divide a investigação dos registros. Então, ela encontra X registros e eu encontro X registros. Mas, por exemplo, se uma de nós duas não estivermos, a sessão vai correr da mesma forma. Né? Pode demorar até um pouquinho mais, mas vai acontecer da a gente mesma faz forma. junto, né? Porque a gente vai sempre tendo informações.
Então, vem para mim, vem para ela, então é um trabalho contínuo, a gente nunca para de ter informações, de ver orientações, e vai mudando, né? Eles vão orientando como é que vai fazendo, aí o nosso curso vai se transformando, a gente vai se transformando e o curso também. Há um mês atrás a gente formou uma turma de novos terapeutas, numa nova configuração do curso. Que né? trabalhe com vocês lá no espaço, não? Vocês, Não, vocês formam terapeuta, isso, formam terapeuta. Isso, tá. e aí eles atuam por eles. Que também já pegaram a primeira nova formatação né, do curso, né? Que agora antes a gente dava o curso modulado. Aí depois a gente viu que poderia juntar e foi a primeira turma e também deu muito certo. Entendi. Deixa eu voltar para as dicas de vocês da mandala, pode ser? Eu só queria falar uma claro. coisa que estava lembrando, que a gente estava falando dos casos, uma coisa muito bacana, que tem não aconteceu com a gente, mas sim com uma terapeuta, que ela atende síndrome do Down. Ela atende crianças especiais, ela atende síndrome de Down, mal de Alzheimer e também... Autismo. Isso. E aí ela comentou com a gente que a gente sempre está em contato com os grupos, né? A gente forma os terapeutas, mas não deixa além. A gente faz reuniões, sempre está trocando experiências, né? Que é bom para eles e é bom para nós. É uma troca. E ela, numa dessas reuniões, né? Ela falou que o menino melhorou muito, né? Não que deixou de ter autismo, mas a qualidade de vida melhorou, porque ele começou a dormir. E a mãe falou que, através dos registros, ela conhece o filho dela, porque o filho dela não fala. Olha que bacana isso. Então ela falou assim, graças a você, eu entendo o meu filho. Nossa, que legal. Olha que legal. Foi isso que eu queria, foi isso que ela falou nessa... Uma linguagem de comunicação, né? Interessante isso, interessante. É bem muito bacana. bom. A gente já está quase no fim, eu queria fazer só uma perguntinha até das mandalas. Para quem perdeu o começo do terceiro bloco, vai ter que assistir o programa de novo, tá bom? Por favor. Vai ter que assistir de novo. Mas, assim, quando você falou das mandalas, a pessoa pode, por exemplo, pegar uma mandala na internet, que você põe lá no Google, né? O importante é a cor, então. A cor, a intenção. Né? A cor e a intenção. É a intenção. Entendi. É a intenção. Tem que trabalhar positivamente com a mente. Sim, não adianta ela pegar uma mandala e ficar de mau humor, sei que lá, eu vou ter que fazer isso. Não. Aí já era. Tem que estar de boa vontade, né? Tem que estar de boa vontade. De boa vontade, mas a cor ajuda. Vou fazer o seguinte, vou pedir para colocar mais uma vez o contato das minhas duas convidadas, a Márcia Kenuzara e a Dinorá Stefano, do Espaço Círculo de Amor. Então, na sua telinha, por favor, atenção, editor, coloque aí agendamento pelo WhatsApp, que é mais fácil, é o 13 98801 1658. Vou repetir, 98801 1658. O endereço é Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, se bem que o endereço depois pode pegar pelo WhatsApp ou pode entrar no Instagram, que é IC Registros Acásticos, e o site que é www.icregistroacástico.com, tá bom? Então, eu sempre acho que o melhor é o WhatsApp, é o melhor meio de comunicação hoje. Então, de novo, 98801 1658. E só vou dar um comunicado final da Sua Saúde Integral, um novo conceito em terapia integrativa em Santos, do professor Darryl Champlin. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente bem para todo mundo, né? É bom diversificar. Em Sua Saúde Integral, associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo em adequação para o corpo e mente de cada pessoa. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar, em sua origem, o estresse, ansiedade, depressão, insônia e seus efeitos no corpo, tais como dores crônicas, cansaço, confusão mental e por aí vai. Simplesmente funciona. Mais informações no site suasaudeintegral.com.br. Não deixe de nos seguir também no Instagram, Darryl Champlin, e no canal do YouTube TV Terapia. Agendamento, WhatsApp, 99741-6022. Deixa eu só falar do próximo programa. O próximo programa, muita gente me pediu também. A gente tem que entrar na fila para conseguir trazer o Edson Boaventura Júnior. Ele hoje acho que é o maior ícone da ufologia no Brasil, o cara que mais estuda. E ele estará aqui no próximo programa
o ufólogo Edson Boaventura Júnior, que está voltando de mais um campo de pesquisa que ele teve recentemente no Pará, né? E o tema é: muitas coisas estão acontecendo no mundo da ufologia, tá bom? Imperdível também no próximo programa. Vocês gostam de ufologia? Então, a gente vai fazer o workshop, né? É, workshop. Ah, legal. Meninas, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi uma maravilha conversar com vocês. É um bate-papo muito gostoso, viu? Obrigado mesmo, sou grato às duas. Né? Obrigada. Bom, então tá aí, dada a dica. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.